do documentário histórico de Sertãozinho de 1956, do Dr. Antônio Furlan Júnior, A Imprensa, escrito por Plácido Sarti. Passando à categoria de vila, Sertãozinho teria logo seu baluarte de defesa e de propaganda em A Gazeta de Sertãozinho. Seu primeiro jornal posto em circulação em janeiro de 1898. Redatoriado pelo brilhante jornalista daquela época, Antônio do Prado, contribuiu para o rápido progresso dessa promissora terra. No ano de 1900, Antônio do Prado passou a redação de A Gazeta de Sertãozinho a seu irmão, Franklin do Prado. Em 1907, surgiram mais dois jornais, o Imparcial, sob a orientação do senhor Ernesto de Carvalho, e a Comarca, orientada por Anselmo Gomes. Circulavam então três jornais que, embora sustentassem opiniões diferentes, visavam uma única finalidade: defender os interesses do povo. Em 1909, desapareceu o Imparcial e surgiu a Tribuna, com João Ladeira, que um ano depois o substituiu pelo O Republicano. A Gazeta de Sertãozinho, que nunca interrompera suas publicações, encontrava-se em 1912 novamente só, tendo como seu redator o senhor Daniel Prado Brasil. Nesta época, este valoroso e patriótico jornal, ao qual Sertãozinho muito deve, passou a pertencer juntamente com suas oficinas aos irmãos Pieroni, tendo como redator o senhor Anélio Pieroni. Em 1912, com a cisão do Partido Republicano Paulista, funda-se nesta cidade o Bandeirante, tendo como redator o brilhante jornalista Argemiro Siqueira. Com o advento e vitória da Revolução de 1930, a tradicional e impávida Gazeta de Sertãozinho fica novamente só na arena jornalística sertanesina. Mais tarde, em substituição ao Bandeirante, surge o novo jornal, O Sertanesino, orientado pela pena brilhante do jornalista Valdomiro Gomes. Em 1936, começou a circular O Monitor, tendo como seu fundador e primeiro redator Baduíno Ferreira da Mata, o popular Badu. Lutando contra toda sorte de obstáculo que toda a imprensa interiorana pode encontrar no seu caminho, o Monitor sempre propugnou pelas boas causas em benefício do povo e em prol do município. Passando alguns anos, Badu vê-se obrigado a abandonar a redação do jornal para tratamento de saúde. Assume o seu posto o conhecido e talentoso jornalista Valdomiro Gomes, e o Monitor firma-se cada vez mais perante a opinião pública. Luta contra todas as situações políticas, econômicas, financeiras, vencendo etapa por etapa. Mais tarde, por motivos imperiosos, Valdomiro Gomes deixa a redação de O Monitor, sendo substituído por Antônio Costa Patrão. Porta-voz da nova mentalidade paulista, forjada no histórico movimento revolucionário de 1932, surgiu neste mesmo ano em Sertãozinho o jornal O Arauto. Até 1938, este semanário orientou a política local, rompendo com os velhos moldes de mandonismo e defendendo intransigentemente uma democracia mais arejada e construtiva. Na sua direção se alternaram vários membros da Federação dos Voluntários de São Paulo, como Gentil Aires, Adelino Ricciardi, Anselmo Rossi, Dr. Antônio Furlan Júnior, Vitorino Favaretto, J. Andrade, Silvio Pieroni, Tenente Mário Camargo e Raul do Prado Viana. No palco da imprensa local, apareciam de quando em quando, à maneira de efêmeros comparsas, jornaizinhos, pasquins de fundo humorístico. Entre os muito mencionaremos o famoso O Alicate, em março de 1923, que teve grande repercussão naquela época pela independência e desassombro com que criticava os dois partidos políticos em luta. Vergastava os desleixos e abuso do mandonismo local, fosse ele das autoridades municipais, estaduais ou policiais. É escusado dizer que este espírito de independência valeu ao seu redator Plácido Sarti
várias prisões arbitrárias. A Violeta da Tarde, 1911, escrito e dirigido por Oscar de Araújo e Ataúfo Prado. A Gazetinha, A Notícia, Camélia, Ferrão, Clarim, todos de 1902. O Espia e Smart, Lírio, de 1914, dirigido por José Gomes de Assis. Voz Sertanesina, de 1913, dirigida pelo professor Nicolau Marchini e Arthur Camargo. O Eco, Mequetrefe, Fortim, Predileto, Fura-Fura, sob a direção de Horacílio Gomes Martins. Estímulo, O Olho, O Beijo, dirigido por Elmo Favaretto e Alcides Remonde. O Boêmio, de 1929, dirigido por Adelino Ricciardi. Publicavam-se jornais também nos distritos de Sertãozinho. Em Cruz das Posses, havia O Distrito, dirigido pelo capitão Pedro de Andrade Júnior e por Manuel de Araújo. Em Pontal editava-se O Pontalense, cujo primeiro número saiu em 1915 sob a direção de Filinto de Carvalho. Mais tarde, em 1926, este semanário teve como redator o Sr. Guilherme Silva. Em 1948, publicava-se em Pontal a Folha de Pontal, sob a direção de Durval Carolo. Presentemente, agora em 1956, o município de Pontal não dispõe de nenhum órgão de imprensa. Por volta de 1935, a heróica Gazeta de Sertãozinho encerrava sua brilhante carreira de lutas e glórias e de sacrifícios, e neste mesmo ano, o Sertanesino deixou também de circular. Em 1939, apareceu na arena da imprensa local a Tribuna de Sertãozinho, filiada à Associação dos Jornalistas Católicos, tendo como redator Silvio Sarti e a orientação doutrinária de Clóvis Vassimon. Este semanário, que sempre defendeu galhardamente o campo aberto das ideias, a boa causa, teve que suspender sua publicação em 1942 por ocasião da guerra, a Segunda Grande Guerra na Europa. Em outubro de 1950, saiu o primeiro número de A Cidade de Sertãozinho, sob a direção do professor José Luiz de Siqueira, que em 1951 foi substituído pelo jornalista Plácido Sarti. Tendo finalidade partidária, a publicação deste semanário cessou juntamente com a campanha política que defendia. Atualmente, agora, neste ano de 1956, Sertãozinho só possui um órgão de imprensa, o Monitor. Já completou 22 anos de luta. Durante este tempo, manteve sempre repreensível ética jornalística, tendo por lema Veritas super omnia, opina em voz alta, sem a cautela dos tímidos e o receio dos hesitantes. Obediente a essa divisa, prossegue resoluto, viril, o seu caminho.